automedicação é um hábito comum a 77% dos brasileiros. Quase metade da nossa população, 47%, se automedica pelo menos uma vez por mês. E 25%, gente, faz isso todos os dias ou pelo menos uma vez na semana. Esses dados são de uma pesquisa realizada em 2019 pelo Conselho Federal de Farmácia, por meio do Instituto Datafolha. Os medicamentos são importantes para o tratamento de diversas doenças, mas o uso indiscriminado ou incorreto pode trazer graves consequências para a nossa saúde. É fundamental, tá? Entendermos como a utilização de uma medicação de forma responsável e segura. Hoje nós vamos conversar sobre o uso racional de medicamentos com a presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, a Júnia Célia de Medeiros. Ela é farmacêutica, graduada pela UFMG, com especialização em saúde pública, gestão da clínica e gestão da assistência farmacêutica e atua no Sistema Único de Saúde, o SUS, há mais de 20 anos. Júnia, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada pela oportunidade de trazer informações sobre saúde. E olha só, quem acompanha o De Bem com Você sabe que a gente gosta muito de levar os assuntos que a gente discute aqui para as ruas de Belo Horizonte. Seja para ouvir as opiniões ou descobrir hábitos. E dessa vez não foi diferente. Olha só. Em quais situações você toma medicamento? Eu tô passando mal. Quase todas. Tomo-se quando eu sinto dor. Apenas prescrição médica. Quando eu sinto dor? Nem nenhuma. Quando ou eu tô passando mal, ou eu preciso por conta de alguma coisa que eu tive durante o dia, alguma dor, alguma coisa, e por isso que eu tomo medicamento. Você faz uso de medicamentos com muita frequência? Não. 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 Sim. Não. Você tem o costume de se automedicar? Tenho. Não. Tem, sim. Sim. Às vezes. Você sabe quais são os riscos de se automedicar? Muitas. Uma na dependência e outra nas intoxicações. Overdose, eu posso me contaminar com alguma substância que meu corpo não aguente. É problemas futuros, porque remédio ele te ajuda em uma coisa aqui, mas atrapalha em outras coisas ali. Exatamente, né, Júnia? A gente gosta muito de ir para as ruas, assim, conversar com as pessoas para entender o que elas estão pensando sobre um assunto, né? E como que elas agem diante de alguma situação, né? Júnia, fala pra gente um pouquinho sobre a importância da gente abrir esse espaço aqui para falar sobre o uso racional de medicamentos. Falar de uso racional de medicamentos é falar de saúde, de falar da importância da população ter consciência do que é automedicação, usar os medicamentos de forma correta e adequada e, assim, refletir em saúde pública e em saúde para elas mesmas. No final é para fazer bem, né, Júnia? É para o bem-estar das pessoas. E a Organização Mundial da Saúde, ela trouxe esse conceito do uso racional, o medicamento certo para a pessoa certa, na hora certa, na dose certa, tempo certo e também no melhor preço para a população. Os medicamentos são importantes, eu até falei no início do programa, mas a gente precisa fazer o uso correto, né? Então, Júnia, já vamos aproveitar para falar para o pessoal de casa como é feito o uso racional de medicamentos, né? Como que é a forma correta e como que a gente define? Olha, como define, eu falei há pouco, né? É usar o medicamento correto, na dose correta, pelo tempo correto, estabelecido em uma prescrição médica e evitar a automedicação. A automedicação é quando você usa o medicamento sem a orientação de um profissional de saúde ou, inclusive, com aquela receita antiga que você tem em casa, sabe? A receita do ano passado, da sua gripe do ano passado, e isso é automedicação. Então, procure o profissional de saúde para que você não corra nos riscos da automedicação, né? Você tem acessível, hoje as farmácias no Brasil, elas têm uma capilaridade muito grande, né? Hoje nós temos farmácia em municípios que não têm, às vezes, um posto de saúde, tem a farmácia com a presença do farmacêutico para te orientar. Então, é importante essa questão, evitando aí as intoxicações e os problemas da automedicação. Pois é, são muitas consequências, né, Júnia, da automedicação. As pessoas falaram no vídeo, eu achei muito interessante que elas estão sabendo, você viu? Eu gostei muito das respostas dos nossos telespectadores aí, que mostraram aí, falaram da questão da intoxicação, da resistência bacteriana, né,
da contaminação do solo, acho que eles não falaram, mas que pode vir a questão do excesso de medicamento, vir a causar a farmacinha caseira, que depois causa erros e depois esse descarte indevido. Os dados são alarmantes. Nós temos dados, você falou alguns dados, e eu ainda queria citar último dado do Cinetox, que é o Sistema Nacional de Informação sobre Intoxicações no Brasil, que tem centros em todas as capitais e consolida isso. E os dados de 2016, os últimos dados que a gente tem, mostra que aconteceu mais de 32 mil casos de intoxicação por medicamento. A intoxicação por medicamento é maior no Brasil do que a intoxicação por dome sanitário, por raticidas e organofosforados e outras substâncias químicas. Então, o maior número de intoxicação no Brasil é por medicamento. A automedicação é coisa séria, né, Júnia? A automedicação é coisa séria. Eu vou deixar um recadinho, sabe, gente? Atire a primeira pedra atire o primeiro medicamento quem nunca se automedicou. A população deu um show ali, mas na hora da dor e da falta de acesso que nós temos no Brasil aos serviços de saúde, porque os serviços estão congestionados, será que você não se automedica? Então, procure o profissional que você tem à disposição, um profissional de saúde, para te orientar, porque todo medicamento, ele tem um risco, não existe medicamento sem risco. Sim. O medicamento pode ser isento de prescrição médica, o que a gente chama de MIP, mas ele não é isento da orientação do profissional de saúde, em especial o farmacêutico, que é o profissional do medicamento. Agora, Júnia, a internet está aí para ajudar a gente em muitas coisas, mas a gente precisa conseguir buscar desse recurso assim o de melhor também, porque ela pode atrapalhar, né? Qual que é o impacto assim que você vê da internet na automedicação? Olha, a internet tem muitos benefícios, mas na questão de uso racional, nós observamos aí as pessoas recorrendo ao Dr. Google a toda hora, né? Além do Dr. Google, nós temos várias... os influencers, né, nas redes sociais, que trazem aí, principalmente, gente, a questão dos moderadores de apetite, a busca do corpo perfeito. Então, as pessoas recorrem a um serviço que não tem garantia para fazer saúde pública, né? Então, é muito perigoso. A internet traz esses perigos influenciar na automedicação, né? A gente tem a informação fácil ali, né? Porque muitas vezes você está sentindo alguma coisa, você vai na internet, joga ali os seus sintomas, tem alguma pessoa que falou uma medicação, muitas vezes até médicos mesmo que publicam lá, né? Isso. Mas no final das contas, Júnia, quem que pode prescrever um medicamento? É só o médico? Não. Olha, o médico pode prescrever o medicamento, o cirurgião dentista pode prescrever o medicamento, para os PETs, né, os médicos veterinários, e o farmacêutico. O farmacêutico está regulamentado através de resoluções do Conselho Federal de Farmácia a prescrever medicamentos, MIPs, para o que a gente chama de transtornos menores. São doenças autolimitadas, como um resfriado, uma dor de cabeça, uma febre, da ponta do pé ao couro cabeludo, né, uma queda de cabelo, uma acne. São vários problemas sintomáticos que o farmacêutico, através de protocolos de resolução, pode te ajudar e você evitar de fazer uma automedicação sem orientação do profissional de saúde. Certo. Agora, Júnior, eu tenho uma pergunta para o pessoal de casa, né? Você que está aí assistindo a gente. Você sabe as consequências do uso inadequado de antibióticos? O doutor Leonardo Meira, médico pneumologista do Hospital Felício Roxo, mandou um recado para a gente. Olha só. A antibiótico-terapia tem que ser vista como um meio efetivo e adequado de tratamento para infecções bacterianas. Porém, o uso inadequado pode levar a uma série de consequências coletivas e individuais à saúde. Diante de questões coletivas, entendemos que nos últimos anos a prescrição exagerada, inadvertida e o uso inapropriado do antibiótico
levou a uma pressão seletiva e hoje vários agentes infecciosos que eram sensíveis a antibióticos de baixo e médio espectro, hoje já se encontram resistentes ao seu tratamento. Agora, mais um conceito individual, a antibiótico-terapia pode levar a efeitos colaterais desastrosos, principalmente quando não há uma adequada prescrição. As reações colaterais podem vir de várias naturezas, sejam elas efeitos colaterais gastrointestinais, dermatológicos, respiratórios, inclusive, dependendo da gravidade do efeito colateral. Pode levar a manifestações sistêmicas de uma certa forma. Portanto, o uso do antibiótico deve ser feito com restrições, com prescrição médica e sobre a adequada supervisão do profissional que prescreveu originalmente. A gente falou aqui, né, sobre o uso adequado de antibióticos, né? O doutor Leonardo esclareceu pra gente, Júnior. Mas eu fico pensando assim, que claro, né, o antibiótico é muito importante a gente falar sobre ele, mas a gente também usa alguns medicamentos, às vezes até sem prescrição médica, mas a gente acaba criando esse hábito de usar, de recorrer sempre àquele medicamento, né? A gente conversando assim na redação, conversando na vida mesmo, a gente vê pessoas que usam, por exemplo, o omeprazol, né, com muita frequência, sem uma orientação médica, simplesmente porque se adaptou àquele medicamento e ele resolve ali aquele problema naquele exato momento. Quais são os perigos disso também, Júnior? Olha, eu não vou deixar de voltar no assunto de antibióticos, que é um tema que eu gosto muito. Eu trabalho com isso, com a questão de acompanhamento de paciente em uso de antibiótico no hospital que eu trabalho. E o médico falou muito bem a questão dos antibióticos que são prescritos, né? Então, antibiótico só pode ser vendido com prescrição médica. As farmácias são muito reguladas para isso. E o que a gente observa, ele falou ali que às vezes a prescrição não é adequada. Então, a capacitação, a educação em saúde tem que ser constante para todos nós. E um outro problema relacionado ao antibiótico é a questão do antibiótico que o paciente não toma direito, fica a sobra e aquela sobra ele passa, né, pelo hábito, passa aquela sobra do antibiótico para um outro paciente. Eu queria alertar a população, não faça isso. O antibiótico é para uso com a prescrição médica e uma única vez. Você não pode pegar um resto de antibiótico, né, vamos falar aqui uma azitromicina, uma amoxicilina e passar para o seu vizinho, para o seu filho, né? Isso é coisa séria. E você lembrou muito bem aí de um medicamento que é um dos mais usados sem prescrição médica, que é o omeprazol, né? Então, eu vou dar um exemplo do omeprazol. Ele está escrito na caixa dele, venda sobre prescrição médica, mas não precisa da retenção. Então, as pessoas o utilizam como droga de abuso. Utiliza esse omeprazol como se fosse aí um antiácido, e não é. O omeprazol, ele vai causar aí, pode causar uma diminuição da produção do ácido clorídrico e a propiciar a infecção, a cultura de bactérias no seu estômago. Pode causar a criação de pólipos, diminui a questão de magnésio e descontrola um monte de indicadores no seu sistema de saúde, no seu sistema de saúde, né? Outros medicamentos, não tem um medicamento isento da prescrição, isento de risco. Eu vou falar para vocês, a dipirona, né? Aquela famosa dipirona que você toma toda hora para dor de cabeça, ela pode causar uma aplasia na medula óssea da pessoa. Inclusive, proscrito em alguns países do mundo, né? O paracetamol é um medicamento de alto risco para o fígado. E esse sim, acima de uma quantidade de comprimidos, leva à morte. É um desses medicamentos que, no caso de autoextermínio, leva à morte. O cidadão não consegue ser, às vezes, socorrido. Sim. Então, os anti-inflamatórios aí para dores esqueléticas, todos eles podem causar problema renal, problema no estômago, levando a hemorragia gástrica e principalmente problema renal. Então, não existe medicamentos sem essa orientação. Fique de olho, procure o seu farmacêutico de confiança. Gente, vocês estão vendo, né? É um assunto muito importante, tem que procurar um profissional, um farmacêutico de segurança. E a gente tem mais um recadinho aí sobre o uso racional de medicamentos. Dessa vez, quem enviou foi o Dr. Celso José Cardoso.
Muito se fala sobre determinados medicamentos que podem aliviar os sintomas, mas cuidado ao usá-los por tempo prolongado. Todo remédio é um veneno em pequenas doses. Procure seu médico, evite tomar remédio por conta própria. Alguns medicamentos podem fazer mal para a sua saúde. Eles podem afetar seus rins, afetar as funções de alguns sistemas e ser muito mais prejudiciais do que a própria doença. Evite ser pego de surpresa, procure seu médico e mantenha a sua saúde em dia. Um abraço. Gente, procure seu médico e mantenha a saúde em dia. Essas são as dicas do Dr. Celso José Cardoso.